Nesse vídeo vou ensinar como construir um planador de 1,5 m de comprimento. Alguns materiais necessários são 2 unidades de isopor de 25 mm, uma unidade de isopor de 30 mm. No mercado é mais comum a gente encontrar o isopor de 1 metro de comprimento e meio metro de largura, que é esse que usamos para fazer esse planador. Precisamos de um estilete, uma cola de isopor, uma lixa fina e palitos de dente, ou pode ser outro tipo de palito. Para a construção da fuselagem, utilizamos um isopor de 25 mm ou 2,5 cm. Feito isso, o próximo passo é fazer marcações de tiras de 8 cm e cortá-los em 6 tiras de 8 cm. Feitas as marcações, o próximo passo é cortar e juntá-los da seguinte maneira. O que precisamos é juntar 4 tiras que somam 150 centímetros de comprimento. Então, a gente vai cortar 2 dessas tiras no meio, que cada uma delas tem 1 metro, para juntar nas outras 4 tiras, para formar 4 tiras que somam 10 centímetros de altura e 150 centímetros de comprimento. Feito isso, foi feita a medida e a marcação de onde é a metade do isopor para cortar. O próximo passo é colar, então, as tiras para totalizar em 4. E tem que ir colando desta maneira, de forma a emendar as tiras, formando 4 tiras de 150 centímetros. Passa a cola na ponta e embaixo. Depois de juntar as 4 tiras, tem que esperar secar bem para poder cortar e fazer o formato da fuselagem. Eu esperei aqui um dia, mas pode esperar mais ou menos, dependendo de ver como é que secou bem. Então, comecei a cortar. Peguei o estilete, comecei a cortar, fazendo um formato redondo. A fuselagem é meio redonda. Primeiro tirando as bordas. De todo o corpo da fuselagem, você vai cortando, deixando ele em formato mais arredondado. Depois de cortar as bordas da fuselagem com estilete, usei essa lixa fina para deixar o formato mais arredondado. Ia usando o estilete e a lixa
a fim de deixar mais arredondado. Fui usando nas partes em que eram mais necessárias usar o estilete. E vai deixando devagar para não quebrar o isopor e deixar um formato bem redondo. Não precisa ser um redondo perfeito, que não é, a minha também não ficou, mas o possível que der, a gente vai deixando aqui redondinho e bonitinho. Lembrando que a parte de trás da fuselagem é mais fina e a parte da frente é maior, então você vai lixando mais, cortando mais com o estilete na parte de trás, deixando a parte de trás menor. Terminado de cortar e lixar a fuselagem, o próximo passo é fazer um corte na frente para deixar ele mais parecido com um avião e em seguida fazer um corte para colocar a asa. A asa tem 25 centímetros de largura, então eu fiz um corte aqui de aproximadamente 25 centímetros e um corte atrás de 18 centímetros para colocar o profundor. Já para fazer a asa, utilizou-se um isopor de 30 mm de espessura. Lembrando que o isopor tem 100 cm de comprimento e 50 cm de largura. E o próximo passo vai ser cortar o isopor ao meio, sendo assim vão ficar duas tiras de 25 cm de largura, que é a largura da asa. Após cortar o isopor no meio, o próximo passo é fazer o formato aerodinâmico da asa, que é assimétrico. Faz-se a marcação do perfil assimétrico da asa, pode ser com um pincel. E o próximo passo é cortar com estilete por toda a asa, fazendo o mesmo perfil, e depois pode usar lixa para deixar ele mais uniforme. Após fazer o perfil aerodinâmico nas duas tiras, o próximo passo vai ser juntá-las, para formar a asa que tem 2 metros de comprimento. Para fazer o profundor, usa-se um isopor de 25 mm de espessura. E o primeiro passo é cortar uma tira de 18 cm de largura por 66 cm de comprimento. O próximo passo é fazer a marcação, onde deve ser cortado para fazer o formato aerodinâmico simétrico, que vai ser igual nos dois lados, e então cortar por todo o isopor. Já para o leme de direção, usa-se um isopor de 25 mm. Primeiramente, corta-se uma tira de 30 cm de largura por 40 cm de comprimento. Em seguida, desenha-se o formato do leme e depois corta-se com estilete. Em seguida, faz-se o formato aerodinâmico simétrico do leme, deixando um pouco mais fino nas bordas laterais. Feitas as partes do planador, o próximo passo é juntar tudo. Primeiro coloca-se o profundor. Pode usar esses palitinhos que pode ser de dente ou outro para deixar mais firme. Ou pode usar sua cola, que também fica bom, mas tem que deixar secar bem. E depois colocar o leme. E também esperar secar bem para poder colocar a asa. Fez-se essa marcação no profundor de onde colar o leme de direção, que é bem ao meio do profundor. E o próximo passo é colocar os palitinhos para deixar mais firme se quiser, ou pode só passar cola também. E agora a parte de colar a asa.
Novamente coloquei os palitinhos na asa para colar as duas partes da asa para ficar mais firme, mas também pode só colar. Eu aconselho a colocar esses palitinhos nas duas tiras da asa na hora que for juntá-las para ficar mais seguro. Daí você coloca os palitinhos, depois passa cola. Em seguida pode-se colocar a asa na fuselagem. Cola-se o meio da asa na fuselagem. Deve-se colocar a asa na marcação, no corte onde foi feito para colocar a asa. Pode-se usar os palitinhos aqui também para deixar mais seguro, ou pode-se passar só cola. Colar as partes do planador, o próximo passo é verificar se o avião está pendendo para trás ou para frente. Se estiver pendendo para um dos dois, é porque um está mais pesado que o outro. O ideal é que ele fique equilibrado. Você coloca os dedos debaixo da asa para fazer, então, essa verificação. No caso desse planador, verificou-se que ele estava pesado atrás, então colocou-se alguns pregos na frente para colocar peso e ele ficar mais equilibrado.